Olá, eu sou o Wagner Bezerra, para quem não me conhece, eu sou o educador midiático aqui do canal Cibereducomunicação. E na semana passada eu divulguei o trecho de um programa da Rede Globo, do programa Fantástico, que exibiu uma matéria contendo uma série de abusos que têm sido praticados nas redes sociais, especificamente na rede social Discord, que é muito utilizada por quem joga videogame, e também no Twitter, mas não apenas nessas duas redes. E a matéria, ela fazia alusão ao discurso de ódio, não é? Aos desafios que têm sido aí impostos por grupos, por usuários, em relação às crianças e os adolescentes, desafios estes que muitas vezes levam à mutilação, à automutilação, à prática de violências contra animais, de violência contra as pessoas, de violência verbal, de violência física, e que essas redes sociais permitem, não é, que esse tipo de abuso aconteça sem nenhum tipo de mecanismo que permita com que um controle específico aconteça, protegendo os usuários, principalmente crianças e adolescentes. Até existem, não é, ali dentro dos mecanismos das redes sociais, termos de uso, mas na prática a gente sabe que esses termos de uso são completamente disfuncionais, porque não oferecem de fato segurança e não reprimem, né? Como, por exemplo, a exclusão de contas que praticam esse tipo de comportamento, esse tipo de discurso de ódio, ou promovam esses desafios que colocam em risco a vida, não é? Colocam em risco adolescentes e crianças diariamente. Então, eu chamo aqui a atenção que a educação midiática, ela tem sido, não é, ao longo dos anos, um mecanismo muito eficiente para esse fim. Porque se a gente consegue discutir o uso racional, o uso responsável, o uso crítico das mídias, das tecnologias como um todo, desde pequeno, se a criança está acostumada a debater esse tema, né? A responsabilidade do uso das mídias. Na escola, por exemplo, se isso começa a ser discutido, apresentado às crianças, não é, desde o início, desde a idade mais tenra, desde os anos iniciais, então essa criança cresce, não é, sabendo que há uma responsabilidade no uso das redes sociais, ou no uso das tecnologias, no uso das mídias como um todo. Para e passo a isso, as famílias também. Quer dizer, se as famílias, se os pais, se as mães conseguem participar diariamente, não é, dessa conversa, desse debate, dessa abordagem da responsabilidade no uso das mídias, da responsabilidade do uso das redes sociais, da responsabilidade no uso dos games, a gente está ajudando para que essa criança, esse adolescente, de fato, se torne crítico e consiga elaborar, não é, aquilo que ele acessa diariamente na sua prática midiática, na hora que vai jogar, na hora que vai acessar um conteúdo qualquer na rede, e se depara com, não é, com questões que ferem, não é, ali o seu dia a dia, que colocam em perigo, na verdade, a si mesmo e aos seus pares, não é, através das interações que são estabelecidas por meio das plataformas digitais, por meio das mídias como um todo, por meio das redes sociais. Então, nós temos acompanhado aí a discussão sobre a regulação das plataformas. E isso é muito importante, não é, que essa regulação amplie sua presença, que, de fato, não é, a sociedade consiga aprovar um marco regulatório mais robusto, né, assim como a comunidade europeia fez agora recentemente, que permitam que as plataformas sejam corresponsabilizadas, não é, quando elas deixam de assumir ali a sua parcela de responsabilidade em relação
a esses abusos, né? Ao discurso de ódio, por exemplo, ou práticas de violência através, né, das suas plataformas. Então é muito importante que essa discussão da regulação das plataformas avance. Mas a educação midiática, ela cumpre uma missão, cumpre uma função que vai muito além do marco regulatório, porque ela é educativa e ela não depende de nenhuma aprovação. O Brasil já tem, não é, a sua legislação, já tem na sua legislação, inclusive no âmbito federal, a indicação da importância da adoção da educação midiática em todos os níveis, não é? E as escolas aí devem estar atentas a isso, né, para incluir a educação midiática de forma transversal e participar dessa discussão. Aproximar a família também dessa discussão e oferecer às crianças e aos adolescentes esse apoio, não é? Para que se tornem mais fortalecidos, para que as pessoas se tornem mais fortalecidas para lidar diariamente, cotidianamente, com esse tipo de situação que coloca em risco a todos, especialmente a elas, as crianças e aos adolescentes. Se você quer levar esse tema para a sua escola, se você quer discutir essa questão na sua família, faz contato comigo, eu vou estar sempre à sua disposição.